32 e o versículo 22. Eu vou pedir a ajuda do sonoplasta, ele está me ajudando aí com os textos, como nós vamos ler alguns textos. Gênesis 32 e o versículo 22. É o primeiro texto que nós iremos ler. E aí depois você procura primeiro livro dos reis de Israel. Vamos encontrar os textos. Primeiro você marca aí. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, o versículo 5. E o próximo texto, Josué, capítulo 3, versículo 17. Gênesis, capítulo 32 e o versículo 22. Depois, primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, versículo 5. E depois Josué, capítulo 3 e o versículo 17. Nós iremos ler os textos juntos, é só um versículo. No 3, a gente lê juntos. Todos encontraram Gênesis 32, 22? Digam amém. 1, 2, 3. E levantou-se aquela mesma noite e tomou as suas 2 mulheres, as suas 2 servas, os seus 11 filhos, e passou o val de Jaboque. Digam todos comigo, o val de Jaboque. Primeiro livro dos reis, capítulo 17. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, e o versículo 5. Primeiro livro dos reis de Israel, capítulo 17, o versículo 5. Você que está anotando, já anote os textos e vai marcando esses textos, porque a gente vai depois tirar lições de todos eles. Capítulo 17, versículo 5, leiamos. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Diga, ribeiro de Querite. Josué capítulo 3 e o versículo 17. Volte um pouquinho agora. Vamos ao primeiro livro histórico do Antigo Testamento, Josué, capítulo 3 e o versículo 17. Portanto, nós fizemos a leitura de um texto na Torá e 2 textos nos livros históricos, capítulo 3 e o versículo 17. 17, no 3, todos nós juntos, Josué, capítulo 3, versículo 17, aí você já marca também este texto. 1, 2, 3. Porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes em seco no meio do Jordão, e todo Israel passou a seco, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Digam todos, até que todo o povo acabou de passar o Jordão. Digam assim comigo, Jaboque, Querite e Jordão. Mais uma vez, Jaboque, Querite e Jordão. Agora olhe para quem está ao seu lado, à direita, à esquerda, e pergunte-se para ele, de qual deles você precisa? Jaboque, Querite ou Jordão? Meus queridos e amados irmãos, sabemos que as Escrituras têm a sua geografia, a sua geologia e a sua hidrografia. Ela é repleta de lugares e paisagens diferentes. E se tratando de hidrografia bíblica, há 3 rios na Bíblia Sagrada que nos chamam a atenção
devido aos fatos ocorridos no entorno destes rios. O Jordão é o rio mais famoso das Escrituras. Ele tem alguns afluentes. E na mensagem de hoje, eu quero falar do Jordão e de dois dos seus afluentes, o Querite e o Jaboque. Nestes três cenários hidrográficos, houve grandes acontecimentos divinos, dos quais esta noite nós retiraremos lições preciosas para a nossa vida. O Jordão possui 4 afluentes. Nós temos 2 afluentes orientais, que é o Iamurque e o Jaboque. O Iamurque não aparece nas Escrituras, mas está registrado geograficamente como um dos afluentes do Jordão. E nós temos 2 afluentes ocidentais, que é o Querite e o Merom. O Merom é o conhecido Mar da Galileia, que na verdade não é mar, é o rio Jordão que cresce ali, e por ter grande força do vento, causando ondas, parece o mar, e portanto os moradores daquela localidade, desde os tempos remotos, passaram a chamar aquele local de Mar da Galileia ou Lago de Genezaré. O Jordão e os seus afluentes foram locais escolhidos por Deus para realizar grandes feitos na vida dos seus servos, ora de maneira individual e ora de maneira coletiva. E o primeiro rio que nós lemos aqui essa noite, o primeiro afluente do Jordão, que é o seu afluente oriental, é o Jaboque. Note comigo em Gênesis capítulo 32 e veja a partir do versículo 22 o que aconteceu com Jacó quando ele chegou no val do Jaboque. A palavra Jaboque em hebraico significa efusão, demonstração de sentimento íntimo. Percebam comigo que foi nesse local que Deus escolheu para moldar, para dar uma trabalhada, uma requintada no caráter de Jacó. E nós precisamos entender qual foi o motivo e o fato de Deus ter escolhido este local. Porque o momento em que nós temos as Escrituras que Deus se encontra pessoalmente com este patriarca é exatamente aqui no Jaboque. O Jaboque é chamado hoje de Naá-es-Zerca, devido à aparência azul das suas águas. O Jaboque nasce nas proximidades da antiga Rabat Aminon, a capital amonita. Ele flui a 30 quilômetros ou mais ao norte, quando alcança o sudoeste do Rio Jordão, a quase 40 quilômetros do mesmo, e ele deságua aí. O val, para quem não sabe, é o local mais baixo, é o local mais propício para alguém fazer a travessia, é o local mais propício para a passagem. E veja que Jacó escolheu o local mais baixo, o local mais propício, para que ele pudesse fazer a travessia do Jaboque. Note comigo algumas coisas que aconteceram com Jacó quando ele foi passar o val de Jaboque. O versículo de número 32, o capítulo 32 e o versículo de número 24, a primeira coisa que aconteceu com Jacó, acontece que ele fica sozinho no Jaboque. Note aí, Jacó porém ficou só. Jacó porém ficou só. O versículo 22 e 23 diz que ele passou as suas mulheres, passou suas 2 servas, passou os seus 11 filhos e passou o val. Só que ao passar o val, ele passou tudo o que tinha e ficou só. Jacó ficou só. Diga comigo, Jacó ficou só. O Jaboque é o lugar aonde Deus nos leva para ficarmos a sós com Ele. Jacó ficou uma noite inteira só com Deus. Há momentos em nossa vida que Deus nos leva para o Jaboque. Há momentos em nossas vidas
que Deus nos tira do meio da multidão. Há momento em nossas vidas que Deus nos tira do meio dos holofotes, das câmeras e das luzes, e Ele encontra conosco sozinho. Há momentos que Deus quer ter um encontro pessoal, particular conosco, e nesse encontro Deus não quer mais ninguém, é só Deus e nós e Deus. É um encontro íntimo, é um encontro pessoal, é um encontro tete a tete, é um encontro face a face. Nós estamos vivendo uma era em que todos nós queremos aparecer. De certa forma, todos nós trabalhamos para a nossa própria divulgação. Todos nós fazemos sempre alguma coisa para sermos vistos, para sermos notados. Mas Deus, quando quer moldar o nosso caráter, quando Ele quer trabalhar alguma área da nossa vida, Ele diz: eu vou levar você para o Jaboque. E lá no Jaboque vai ser só eu e você e eu vou poder moldar as áreas que eu quero moldar na sua vida. Aleluia. Deus nos leva para o Jaboque não é para nos matar. Deus nos leva para o Jaboque para trabalhar em nós, e depois de trabalhar em nós, trabalhar através de nós. Deus nos leva para o Jaboque não é para nos destruir. Deus nos leva para o Jaboque para consertar o que Ele quer consertar na nossa história, porque Deus não vira página, Deus conserta a história e continua a história. Deus sabe trabalhar conosco, e nada melhor para Deus trabalhar em nós quando nós estamos sozinhos, porque quando estamos sozinhos nós não podemos esconder quem realmente somos. Quando estamos sozinhos não há como maquiar, quando estamos sozinhos não há como usar máscaras, quando estamos sozinhos somos nós mesmos. E Deus diz: é assim, desnudo, que eu moldo a tua vida, que eu moldo a tua história, que eu moldo o teu caráter. Quando estamos sozinhos nós não precisamos fingir, quando estamos sozinhos não precisamos disfarçar. Deus nos leva para o Jaboque com uma finalidade, e a finalidade é trabalhar em nós para a glorificação do seu nome. Quantos aqui já passaram pelo Jaboque? Se não passou ainda, Deus vai te levar lá, porque Ele quer moldar alguma área da sua vida. Quem pode glorificar ao Senhor por esta palavra?